Então, na semana passada, nós fizemos a exposição da carta de Paulo para Tito, no capítulo 2, e nós aprendemos sobre a ação da graça. Você lembra? A ação da graça em nós. Nós vimos que Paulo foi quem escreveu essa carta para Tito, e nela ele apresenta aspectos da graça que nos mostraram algo que é fundamental para a vida cristã. Que a graça, ela não é só a porta de entrada para a nossa vida cristã, para o cristianismo. A graça, ela é todo o caminho sobre o qual nós devemos andar. Isso porque, como ele mesmo disse em Tito 2, no verso 11, a graça de Deus se manifestou ao mundo, trazendo salvação a todos. Isso nos mostra que a graça não é só uma ideia. A graça não é só uma palavra bonita. Na verdade, a graça é uma pessoa que foi manifestada por Deus ao mundo para a salvação. Jesus. Jesus é a manifestação visível da graça de Deus. Então, essa graça manifestada ao mundo, ela não é passiva e também não é indiferente ao ser humano. Na verdade, essa graça ela é viva, poderosa e transformadora. E ela não apenas nos salva e nos perdoa dos nossos pecados, mas ela também nos educa, nos instrui e nos transforma dia após dia para nós praticarmos aquilo que a Bíblia chama de boas obras. Lembra que nós falamos sobre isso? Amém. E essas boas obras, então, elas são o quê? São aquelas ações visíveis ao mundo da transformação que a graça de Deus fez em nós. É o nosso testemunho público diante das pessoas de que realmente ser cristão é ser diferente nesse mundo. Ora, se nos assemelhamos a eles nas práticas deles, que diferença temos e fazemos em relação a isso? Nenhuma. O cristão, ele é diferente porque ele foi salvo por essa graça para ser transformado e ser diferente do que o mundo faz. Amém? Então a pergunta natural que surge é: como essa transformação, essa graça se mostra no dia a dia? Ou, em outras palavras, como que é a vida prática daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus? E é exatamente essa pergunta que Paulo vai responder agora em Tito, capítulo 3. Tito 2, ele apresenta a transformação, a graça que nos salva, a graça que nos transforma, nos educa e nos dá esperança. E agora, em Tito 3, ele vem mostrar como essa graça se manifesta ao mundo através de nós, da minha e da sua vida. Tá bom? Então, ela vai também nos dizer que a vida cristã não é só santidade interior, mas ela é também testemunho público, atitude humilde, conduta exemplar e lembrança constante da misericórdia que nos alcançou. E caso você esteja anotando aí, o título da mensagem de hoje é um título muito criativo. É A Ação da Graça, parte 2. Semana passada foi a Ação da Graça, parte 1, e hoje é a parte 2. Não é a revanche, não é a ressurreição, nada. É só a Ação da Graça, parte 2, tá bom? Abriu aí em Tito 3? Joia. Vamos ler do versículo 1 em diante. Vai nos dizer assim, ó. A salvação pela graça leva às boas obras. 1. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Por fim, fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras.
Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Até aqui. Lemos aí 8 versículos em sequência. E você viu aqui junto comigo que Paulo, ele começa o capítulo 3, no primeiro versículo, com uma ação. Ele diz assim: olha, Tito, lembre a todos. Isso nos mostra, irmãos, que Paulo vai falar sobre algo que aquele povo, Tito e aqueles para qual ele levaria a mensagem, já sabiam do que era o teor dessa mensagem. Para eles não seria nenhuma novidade aquilo que Paulo iria falar, tanto que ele diz, olha, lembre a todos. Já era de conhecimento deles. E eles precisavam ouvir de novo essas palavras. E aí eu te pergunto, por quê? A resposta, irmãos, é simples. Porque a gente esquece muito fácil das coisas. Eu e você somos assim, a gente tem uma capacidade ímpar de esquecer do que é importante. Dona Júlia também se identifica? Que bom, não sou só eu aqui nesse lugar, então. Por exemplo, essa semana que passou, eu disse para a Fran assim, eu disse, amor, eu acho que eu preciso ir no médico, porque eu estava tomando banho e eu não sabia se eu já tinha lavado a cabeça ou não tinha. Então, na dúvida, eu lavei de novo. Eu disse, meu Deus do céu, não. Sabe quando te dá um branco, você diz, será que eu já lavei a cabeça? Aí peguei e lavei de novo. Lavei 2 vezes, irmãos. Então, a gente esquece o que comeu no almoço, a gente esquece onde deixou a chave do carro, a gente esquece onde guardou a carteira, onde está o chinelo, o carregador, o celular. Só na minha casa que acontece isso ou na sua também? Na sua também, né? Sabia. Então, irmãos, se a gente não lembra nem das coisas mais simples e rotineiras que fazem parte do nosso dia a dia, quem dirá que nós vamos lembrar das coisas de Deus que nós praticamos lá de vez em quando? Se o simples, o básico do dia a dia, que a gente está fazendo toda hora, a gente esquece, quanto mais as coisas de Deus que a gente pratica lá de vez em quando. Então é por isso que, eventualmente, eu prego a mesma mensagem que você já ouviu 1, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, 6 meses atrás. Por quê? Porque a gente precisa ser lembrado das coisas simples, irmãos, das coisas mais simplórias da nossa fé. Guarde uma coisa no seu coração, nós não precisamos ficar toda semana aprendendo coisas novas. Às vezes nós precisamos, semana após semana, ouvir a mesma coisa até que aquilo fique guardado no nosso coração. Claro que eu não vou toda semana pregar a mesma mensagem, mas eventualmente eu trago uma mensagem do ano passado, do ano retrasado, ou algum tema que seja relevante para a gente revisitar. Por quê? Porque quanto mais a gente ouve, mais a gente grava. Amém? Você está entendendo? Então faz parte do processo de aprendizado. Quanto mais você ouve, mais você grava. E o que Paulo queria que Tito e os outros crentes lembrassem aqui no que ele vem falando a seguir? Ele vem dizer basicamente o quê? Que a graça que nos tira do mundo é a mesma graça que nos envia de volta para o mundo, agora com uma nova postura. Ele vem dizer, olha, Tito, lembre a todos que... E aí ele dá uma lista de ações que aqueles homens deveriam seguir, um comportamento que eles deveriam ter. Então, Paulo está dizendo, olha, Tito, a mesma graça que nos alcançou, que nos salvou, nos tirou do mundo, agora ela nos envia de volta com um novo comportamento. Não mais como a gente fazia antes, não mais da maneira que a gente vivia, mas agora de um novo tipo de atitude, um novo tipo de pensamento. Ele vai dizer assim, no versículo 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Então, esse texto aqui, irmãos, ele é um verdadeiro tapa na nossa cara. Sabe por quê? Porque é exatamente o jeito que o mundo se comporta, só que é o contrário. Como é que o mundo se comporta? Aquelas pessoas que não têm Jesus, exatamente ao contrário do que está aqui. Eles não se sujeitam às autoridades, eles são desobedientes e prontos para praticar o mal, eles difamam uns aos outros, provocam brigas, são mal educados e só pensam em si mesmos. Esse é o comportamento de quem não tem Jesus. E Paulo vem dizer, lembre a todos que nós devemos agir diferente do que o mundo age. Não podemos ser iguais. Então, o cristão que foi transformado pela graça, ele deve ser diferente. E Paulo lembra dessa nova postura, que a gente precisa. Primeiro, tem aquela listinha lá, Adriel, o próximo slide para nós.
ele precisa, primeiro, ser sujeito aos governantes e às autoridades. E quando está falando disso, está falando que o cristão, irmãos, ele precisa ser respeitoso com os governos e autoridades. Não significa que você tem que concordar com tudo. Não, não é isso. Você pode até não concordar, é seu direito, mas é seu dever respeitar. Por quê? Porque é seu papel como cristão. Você não pode ficar, gerando conflitos contra governos e autoridades. Não, irmãos, você foi chamado para respeitar governos e autoridades. Você não precisa ficar criando movimentos e arruaças na rua de eu vou tirar tal pessoa do governo. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Eu e você que somos cristãos, a gente foi chamado para ser agentes de paz. E Paulo lembra isso, ele diz, sejam sujeitos aos governantes e às autoridades, ou seja, cumpra seu papel de cidadão. Faça o que você tem que fazer como um bom cidadão. Segundo, ele diz que o crente deve ser obediente. E a obediência, mais do que uma decisão interior, ela é uma atitude prática, uma ação exterior e concreta. Isso significa que, por exemplo, nós como cristãos devemos obedecer às leis, porque ele linka essa obediência ao papel de se sujeitar aos governantes. Então, devemos obedecer às leis, pagar impostos. Tem gente que adora sonegar imposto, dá um jeitinho para não pagar, não faça isso. Você é cristão, você não pode fazer isso. Terceiro, devemos respeitar as leis de trânsito. Ou seja, tudo isso honra a Deus, irmãos. Mas a gente gosta muito de dar jeitinho para as coisas. A gente gosta muito de ficar arrumando uma coisinha para se deslizar por aí. E a gente não pode ser assim. Paulo vem nos lembrar que nós devemos ser sujeitos às autoridades e governantes e obedientes. Obedientes, então obedeça às leis. Terceiro, ele vem dizer que nós devemos estar prontos para toda boa obra. E aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente ficar evitando o mal. Evitar o mal faz parte. Mas mais do que evitar o mal, nós devemos estar sempre prontos para fazer o bem. Porque, como diz a Bíblia, no texto de Tiago 4,17, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, se você tem a oportunidade nas suas mãos de fazer o bem para alguém e você não está fazendo, você pecou naquele momento contra o Senhor. Então, nós precisamos estar sempre prontos para toda boa obra. Quarto, também ele vai dizer que nós devemos ser aquelas pessoas que não vão difamar ninguém. Irmãos, isso aqui significa você não ficar falando mal das pessoas por aí. Mesmo que as pessoas tenham te prejudicado, mesmo que você tenha toda a razão do mundo para falar o que você quer falar, não fale. Não difame os outros. Ah, porque o fulano é um sem vergonha, o fulano é um caco, o fulano é um traíra, o fulano é, um caloteiro. Não faça isso, irmãos. Você não pode ficar difamando as pessoas. Quem faz isso são pessoas que não têm Jesus. Você que tem, deve ser diferente deles. Deixa o mundo falar. Se eles quiserem falar, eles que falem. Você não pode. Então, se alguém te prejudicou, se você tem alguma coisa contra alguém, uma pessoa fez algum mal para você, entrega para aquele que pode resolver no seu lugar. Entrega para Deus e deixa ele cuidar dessa situação. Não você. Não fale mal dos outros. Amém? Amém. E por fim, ele vai dizer nesse texto que o cristão ele deve ser pacífico e cordial, ou seja, um agente de paz. Não podemos ser aquelas pessoas que ficam incitando briga, aquelas pessoas que ficam botando lenha na fogueira ou jogando álcool no fogo para ver o circo pegar fogo e o palhaço sair queimado. Sabe como é? Não seja esse tipo de gente. Não faça isso, irmãos. Inclusive, nós devemos agir assim não só com os nossos irmãos da fé, mas ele vem dizer que nós devemos ser assim com todas as pessoas. Devemos ser simpáticos, educados. A palavra cordial, os sinônimos dela é simpático, educado, agradável, gentil, humilde. Olha quantas coisas você tem que ser, irmão. Então não seja aquela pessoa murrinha, cara fechada, mal-humorada, chata de se conviver. Não. Seja pacífico e cordial. A palavra está te mandando ser assim. Sorriso no rosto, Jesus no coração, porque o seu testemunho expressa ao mundo que você é diferente e que Jesus mora em você. Amém? Amém. Então, é sobre esse tipo de comportamento, esse conjunto de atitudes, que Paulo orienta Tito a lembrar os crentes. Ele diz,
a nova postura que aquele que foi salvo, educado e transformado pela graça deve ter nesse mundo. Essas pessoas para quem Paulo escreveu para Tito, mas o alvo dessa carta eram os outros. Essas pessoas sabiam dessas coisas que a gente falou? Que deveriam ser obedientes, praticar as boas obras? Sabiam? Claro que sabiam, tanto é que ele vem dizer, lembre, não é assim, ensine, é só lembre o que eles já sabem. E nós também, irmãos, sabemos como devemos nos comportar por sermos cristãos. Mas o lembrar faz parte desse processo de memorizar, reativar a nossa consciência do que precisa ser feito e, principalmente, renovar o nosso compromisso diante de Deus com essas coisas. E é nesse caminho que a mensagem hoje vai nos conduzir, que Deus vai nos levar nesse sermão. A renovar o nosso compromisso com o Senhor, de praticar essas coisas, de sermos diferentes do que o mundo é. Então, veja na sequência o que Paulo vai dizer ao nos puxar pela memória. Tito 3, versículo 3 em diante. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Então você perceba que Paulo apresenta um quadro ideal, ele diz, ajam dessa maneira, e ele puxa na memória e se inclui nisso, dizendo, olha, mas nós já fomos como eles, nós já praticamos aquelas coisas. Mas, versículo 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, em outras palavras, Paulo está falando para Tito o seguinte, ele está dizendo assim, olha, Tito, lembre ainda para eles que no passado, eu e você também éramos míseros pecadores, mas quando Cristo se manifestou e nos salvou, Deus nos transformou, não porque a gente fez algo para merecer isso, ele vai dizer, mas porque Deus é totalmente misericordioso. Eu e você, irmãos, não fizemos nada para merecer a salvação que recebemos de Deus, absolutamente nada. Tem gente que acredita que por ser bonzinho, por vir ao culto, por dar uma oferta ou por orar uma vez ao dia, então ele cumpriu o seu protocolo de bom crente e isso garantiu a sua salvação. Irmãos, a salvação não é por obras, a salvação é por graça e por fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, diz a palavra. Então nada do que eu e você façamos vai convencer Deus a nos salvar. Nada do que eu faça, nada do que você faça convence Deus a te salvar ou te amar. Ele simplesmente te amou e já te salvou. E essa salvação está garantida nele por toda a eternidade. Não por obras de justiça, diz Paulo, no sentido de que ele tenha feito algo para merecer a salvação. Não. Mas porque Deus é totalmente misericordioso e bom. E essa bondade se manifestou, a sua graça veio ao mundo na pessoa de Jesus. Então, quando ele fala essas coisas para Tito, a Bíblia está nos dizendo mais ou menos o seguinte, olha, lembrem de quem vocês eram antes de Jesus e do buraco da onde Deus tirou vocês. Paulo vem dizer, nós também éramos desse jeito, mas quando a bondade se manifestou, essa bondade nos salvou. Então, a palavra está nos ensinando isso nessa noite, nesse trecho. Lembrem de quem vocês eram e quem vocês se tornaram agora. Isso porque, irmãos, o antes e depois de quem nós éramos antes de Jesus e quem nós nos tornamos depois dele, precisa estar muito evidente, muito claro, muito vivo na nossa mente. Porque é essa consciência, é esse sentimento que vai nos fazer ser humildes diante do Senhor e diante das outras pessoas. Se eu sei de onde Deus me tirou, eu não vou querer pecar para voltar para lá. Se eu lembro do buraco da onde o Senhor me resgatou, eu vou fazer de tudo para não voltar para lá. Então essa consciência que precisa estar viva dentro de nós. Precisamos lembrar que sem Cristo nós éramos exatamente como essas pessoas que Paulo falou. Nós éramos insensatos, éramos desobedientes, éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres,
vivíamos na maldade, éramos invejosos, nós éramos odiados entre nós, odiávamos uns aos outros, mas nele e com a ajuda dele, agora somos transformados. Então a Bíblia está nos dizendo, olha, lembrem de quem vocês eram antes, para que vocês valorizem quem vocês se tornaram agora, aquilo que Deus fez por vocês. Porque, irmãos, na nossa jornada, as coisas vão acontecendo e a gente vai mudando, a gente vai entrando em outros caminhos e às vezes a gente esquece do passado. Só que o passado, ele precisa ser lembrado nessas situações, não como uma saudade da velha vida que tínhamos, mas para que a gente lembre de onde Deus nos tirou. Isso nos faz parar de reclamar, isso nos traz humildade, porque não vamos nos achar melhor do que os outros, afinal não fizemos nada para merecer isso. Só que essa lembrança precisa estar viva dentro de nós, porque ela mata o nosso orgulho e gera essa humildade e muda a maneira como tratamos as pessoas. Porque, irmãos, eu e você não somos bons. Eu e você não fizemos nada para merecer isso. Bom é aquele que está em nós. Bom é Cristo. E Cristo em nós é que nos torna justificados. Então não merecíamos, mas Ele nos salvou. Continuamos não merecendo, mas Ele continua nos amando eternamente até o fim, irmãos. E nada pode mudar isso. Isso é a graça do Senhor. Isso é a graça que nos alcançou, isso é a graça que foi derramada sobre mim e sobre você. Uma graça que nos limpa, nos purifica e nos justifica. Porque Paulo vai dizer no versículo 5 como que essa salvação pela graça atua em nós. Versículo 5, o finalzinho do 5 e o 6 vai dizer assim: mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, o que aconteceu na salvação não foi só perdão, não fomos só perdoados, mas nós fomos regenerados, fomos renovados completamente. Deus não apenas nos limpa e nos lava, irmãos. Deus, Ele também nos transforma por dentro e regenera quem somos, regenera as nossas emoções, muda as nossas intenções e coloca em nós uma semente, uma vontade de viver para Ele. Isso é obra de Deus derramada em nós. E a Bíblia vai dizer que essa ação de Deus não foi normal e também não foi simples. Pelo contrário, ela vai dizer que essa ação de Deus foi extraordinária e extravagante. Versículo 6 vai dizer: Ele derramou sobre nós ricamente. Ou seja, irmãos, o que Deus fez por nós não foi uma gota oferecida por um Deus mesquinho, mas foi um oceano de graça derramada por um Deus que é abundante em tudo aquilo que faz. Deus não te deu só uma prova de quem Ele é. Deus derramou sobre você tudo o que Ele é. Te permitiu conhecê-lo por completo, não só uma prova, mas foi, graça abundante derramada sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim ele termina o versículo 6. E com qual finalidade Deus fez isso? Agora, no versículo 7, vamos entender qual é a finalidade de Deus ter feito tudo isso pelo poder do Espírito Santo através de Jesus. Versículo 7, Tito 3,7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que interessante o que Paulo faz aqui. Primeiro ele mostra que a salvação vem pela bondade de Deus, versículo 4. Depois que ela é por misericórdia e não por mérito, versículo 5. Depois ele apresenta que essa graça nos regenerou e nos renovou pelo poder do Espírito Santo, versículo 6. E agora Paulo chega ao que nós podemos considerar o auge das suas palavras, da ação da graça, porque ele diz: nós fomos justificados por essa graça. Você sabe o que significa justificação pela graça? Irmãos, isso é maravilhoso porque essa justificação está falando que eu e você não merecíamos, não fizemos nada para ser salvo, mas mesmo assim, Ele nos considerou justificados. Não somos justos, mas somos perdoados. Justo somente Jesus,
mas nós somos justificados pelo único justo que andou nessa terra e que foi levado na cruz em nosso lugar. E essa ação de Deus, essa justificação de Deus, não foi temporária, não foi só para aquele tempo, mas foi uma ação permanente, eterna e duradoura. Nada pode mudar o amor que Deus sente por você. Nada pode mudar a salvação que Jesus conquistou na cruz por nós. Nada. Uma vez salvo, sempre salvo. Se você não participou da obra da salvação, como é que você vai ter participação para perder algo que nem foi você que conquistou? A salvação não é por mérito, não é por obra, a salvação é por fé e graça. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, se você recebeu Ele na sua vida, você crê nele, que Ele é o Filho de Deus, pronto. A partir desse momento você recebeu a salvação. E essa salvação não pode ser tirada. Você está penhorado como herança de Deus para todo sempre. Nós aprendemos na semana passada Paulo falando sobre isso. Então, irmãos, ele nos declarou justificados para sempre mediante a obra de Cristo. E com isso, a graça nos posicionou não mais como alvos da ira de Deus, mas agora como pessoas aceitas e reconciliadas. E ela não parou por aí. Além de nos justificar, além de nos salvar, garantir a salvação, a graça fez mais. A graça, no versículo 7, Paulo diz que ela nos fez herdeiros de Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso, porque Deus poderia só ter salvo a mim, a você, e ter dito assim: agora que eu te salvei, seu pecador imundo, eu quero que você me sirva. E acabou. E nós já deveríamos nos sentir satisfeitos por isso, salvos, servindo a Deus por toda a eternidade. Mas não, irmãos, a graça que nos alcançou, a graça que nos salvou, nos deu um lugar na família de Deus. E por termos um lugar na família de Deus, temos um lugar na mesa do Pai. E nos assentamos junto com o Rei. Irmãos, isso é a graça de Deus derramada sobre nós. Não por gotas, como diz a palavra, mas de maneira abundante, de maneira extraordinária, derramada sobre mim e sobre você. Então a graça não só nos tirou do inferno e da condenação que era certa, mas essa graça nos deu um lugar na família de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Isso é a graça na sua forma mais escandalosa. Pecadores agora são chamados de filhos e de herdeiros e têm um lugar junto à mesa do Rei. Então eu te pergunto, se nós temos essa esperança eterna, de que somos salvos, de que vamos passar a eternidade com o nosso Pai, com aquele que nos salvou, por que vivemos como se tudo dependesse só do aqui e do agora? Se temos a certeza e a esperança de que fomos salvos e vamos estar na glória com Deus, por que insistimos em viver como se nunca fôssemos morrer? Por que insistimos em levar os nossos dias como se nunca fôssemos prestar contas diante de Deus? Irmãos, não é porque você foi salvo que você pode viver da maneira que você quiser. Aprendemos isso aqui também no ano passado. A verdadeira salvação, a verdadeira graça derramada em nós, ela gera mudança. Se nos dizemos salvos, se nos dizemos alcançados pela graça, mas continuamos a pecar de maneira proposital e consciente, sabendo que estamos pecando e querendo pecar de propósito, então não fomos salvos de verdade. Porque as boas obras não geram salvação, mas a salvação obrigatoriamente gera boas obras. Irmãos, isso é muito forte. Porque aprendemos que para sermos justificados, não precisamos fazer nada. Mas para nos mantermos salvos, para fazermos jus, melhor dizendo, a salvação que recebemos de Deus, vai nos custar tudo. Nos custa uma renúncia de quem somos, dos nossos sonhos, de tudo aquilo que queremos para poder viver aquilo que Deus quer de nós. Ser salvo não te custou nada, foi de graça, mas a graça te custa tudo. A sua vida por inteiro derramada diante de Deus. E a verdade é que essa graça nos posiciona então na eternidade e muda a maneira como vivemos. É o que vimos, né, no versículo 1 e 2. Então agora eu e você vivemos aqui na terra, mas vivemos com os nossos olhos fixos no céu. Caminhamos por essa terra,
mas entendemos que a mesma graça que começou essa jornada é a mesma graça que vai terminar ela. E o destino final da minha e da sua vida não é aqui. O destino final da minha e da sua vida é a eternidade com o Pai. Então, irmãos, nós não podemos viver como queremos, precisamos viver para a glória de Deus. E por fim, Paulo então encerra essa parte do seu pensamento com uma ênfase. Versículo 8, projeta para nós, Adriel, Tito 3:8. Ele vai dizer assim: fiel é esta palavra, e eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Quando Paulo diz para Tito assim, fiel é essa palavra, ele está enfatizando que tudo o que ele disse é uma verdade segura, confiável e que pode ser levada adiante, porque é uma mensagem do próprio Evangelho. E ele quer que Tito fale disso não com medo e nem com vergonha, mas ele quer que Tito fale ousadamente. E é assim que eu e você devemos falar da graça de Deus. De maneira ousada, corajosa, irmãos. Porque a graça gera em nós esses frutos reais e vai gerar nas pessoas que ouvirem e entenderem a mensagem da graça, frutos reais. Então, quando você for falar de Jesus para alguém, quando você for evangelizar alguém, a mensagem da graça, seja ousado no falar. Não tenha medo. Vai para cima, meu irmão. Cara de leão e coração de cordeiro. Vai para cima, fala de Deus, fala da graça que te salvou, fala do pecado. Porque a gente é muito bom em levantar a plaquinha dizendo Jesus te ama. Mas e quantos já disseram assim, olha, Jesus odeia a maneira que você está vivendo. Jesus te ama? Sim, Jesus te ama. Mas ele odeia a maneira como você está vivendo. Esse sentimento de confronto ao pecado, esse sentimento de que, sabe, existe algo que estamos fazendo de errado e que Deus não aprova, é o sentimento que precisa convencer a pessoa de que ela está errada e que ela precisa de um Salvador. Então, quando evangelizar, fala que Deus ama, Deus te ama, mas diz assim, mas ele odeia a maneira que você vive. Ele tem algo muito melhor para você. Ele tem algo muito mais extraordinário. E aí você apresenta Jesus e a mensagem da graça de maneira ousada. Então, os frutos da graça que Paulo vem falar são exatamente os que estão na sequência do texto. Versículo 8, finalzinho. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Então, essas boas obras são o fruto da graça. Se a graça te alcançou, boas obras. Se você não tem boas obras para apresentar, sinto dizer, você não foi alcançado pela graça ainda. Que assim seja, né? No futuro talvez que o Senhor alcance, mas nesse momento, sem boas obras, você não está vivendo debaixo do alcance e da ação transformadora da graça. Então, ele conclui dizendo assim, estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Ou seja, uma vida transformada pela graça é boa para você, é boa para sua família, é boa para os seus amigos, é boa para o seu chefe, é boa para a sua igreja e é boa para o mundo, para a sociedade. O testemunho de um povo que foi transformado pela graça é como um farol em meio às trevas, apontando um caminho para sair delas. Eu e você, lá fora, somos esses testemunhos vivos, cartas vivas da mensagem de Deus. E nós precisamos mostrar para eles que aquilo que carregamos é um farol e uma luz para eles saírem das trevas onde eles estão vivendo. Olha, eu fui alcançado pela graça e eu vou te mostrar o caminho pelo qual você pode ser alcançado e sair desse buraco de pecado, sair dessas trevas que você está vivendo. Olha para mim, olha para o meu testemunho. É isso que Paulo está ensinando, é isso que a Bíblia está nos orientando. E aqui, irmãos, nós vamos encerrar esse sermão remetendo à conclusão dele a mesma pergunta que fizemos no começo. Como é a vida prática de alguém que foi alcançado pela graça? A resposta é que é uma vida dedicada a fazer o bem, é uma vida dedicada a falar a verdade, exercer a justiça, andar em humildade e amar o próximo, testemunhando o caráter de Jesus para o mundo. Assim é a vida de alguém que foi alcançado pela graça. A graça te alcançou, te salvou, precisa te transformar e essa transformação se torna agora visível para o mundo através da prática dessas boas obras. Que eu e você sejamos essas pessoas que testemunham ao mundo o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que recebemos
pela ação regeneradora do Espírito Santo. Amém? Quero chamar o Léo aqui novamente. Se alguém puder sinalizar para ele. Então, nós podemos concluir que a graça de Deus ela não é apenas uma experiência emocional, irmãos. A graça de Deus ela é uma ação verdadeira que nos molda e transforma quem somos. Fomos justificados, adotados, feitos herdeiros, inseridos na família de Deus e agora temos uma esperança que não pode ser abalada, a vida eterna. E tudo isso por meio da ação maravilhosa da graça de Deus. E o entendimento do que a graça fez em nosso favor deve então moldar o nosso comportamento e se tornar visível na nossa postura perante o mundo, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas reações e principalmente na nossa disposição de fazer o bem. Precisamos estar sempre prontos para praticar as boas obras, diz a palavra. Se de fato cremos na graça, vamos nos empenhar nessa prática. Não como quem quer pagar a salvação, mas como quem foi transformado e não consegue mais viver como antes. Irmãos, aqui nós vamos encerrar, mas eu quero deixar para você, aqui no telão, bota o último slide, Adriel, que é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é a seguinte: graça recebida, vida transformada, mundo impactado. Se você recebeu a graça, você foi transformado pela ação regeneradora do Espírito Santo, agora você precisa impactar as pessoas ao seu redor através daquilo que Ele fez na sua vida. Você não foi chamado só para viver no seu mundinho, fechado no fantástico mundo de Bob, não. Você foi chamado para impactar o mundo com o testemunho de Jesus, com aquilo que a graça fez na sua vida. Lembre-se que Jesus nos deu uma ordem muito clara, a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu e você, irmãos, precisamos falar, testemunhar. Há quem diga assim: nossa, mas então nem sempre eu vou precisar falar. Às vezes o meu testemunho vai falar por mim mesmo. Mais ou menos. Não caia tanto nesse engano. Tem aquela frase que diz: pregai o evangelho a toda criatura, se necessário, fale. Fizeram esse acréscimo. Isso não é bíblico. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Que o seu testemunho convença alguém que você é diferente, mas que a partir disso você fale da mensagem da cruz para essa pessoa. Que você use da oportunidade que o seu testemunho te deu para poder evangelizar essa pessoa e dizer: eu quero te apresentar alguém que morreu na cruz por você para te salvar. Amém? É isso. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante.